Mês de agosto é o mês de combate à violência contra a mulher. Por isso, hoje estamos aqui no 36º Batalhão de Polícia Militar de Dionísio Cerqueira. Vamos falar com a terceiro sargento Gisele Trentin, ela que faz parte do programa Rede Catarina de defesa às mulheres, que faz também conversas, palestras com as mulheres vítimas de violência. Gisele, nós conversávamos um pouquinho antes a respeito dos números e tal, mas eu quero que você comece falando a respeito do trabalho que vocês realizam. Sim, então nós da Polícia Militar temos um programa preventivo chamado Rede Catarina, que protege, enfim, as mulheres vítimas de violência doméstica. E nele a gente esteve intensificando ações pela Polícia Militar de combate à violência doméstica. E dentre essas ações, então, a gente contabilizou várias palestras, principalmente nos educandários. A gente realizou com outros órgãos de segurança pública, CREAS, Judiciário, Promotoria, palestra aos alunos de vários colégios. Em todos os meses os números estão altos, mas no mês de agosto a gente tem mais de 20 medidas atendidas já. O que a gente faz então com essas medidas quando a gente recebe uma medida protetiva? A gente faz contato com essa vítima e oferece então o atendimento pelo Rede Catarina, que é a fiscalização dessas medidas protetivas. A gente chama elas tanto no quartel, aqui no 36º, ou na residência delas, como elas preferirem. A gente faz esse atendimento presencial, então a primeira conversa com elas é presencial. Faz a instalação do botão do pânico, como prevê a medida protetiva, e tira dúvidas que as mulheres possam ter. Gisele, esse é um trabalho que ele exige muito carinho, muito profissionalismo, mas também muita empatia, porque há casos em que realmente a situação se torna cada dia pior. E justamente vocês estão aí para isso, para evitar que chegue a uma situação maior ainda. Sim, Rose. Nós, profissionais que atendem pelo Rede Catarina, a gente tem toda uma preparação. A gente participa de seminários, cursos de especialização para isso. Então, esse olhar diferente para com essas vítimas, ele precisa existir. Não se tem julgamento para com essas vítimas, porque tem algumas das nossas acolhidas que pegam a medida protetiva, retiram a medida protetiva, pegam novamente, ou quando trocam de parceiros acabam tendo novas medidas protetivas, mas não cabe a nenhum profissional que atenda essas mulheres fazer esse pré-julgamento dessas ações, né? Nós da Polícia Militar fizemos essa parte de acolhimento e de atendimento e fiscalização. Gisele, por falar nessas palestras, essas conversas que vocês tiveram com os alunos nesses últimos dias, inclusive houve uma situação onde uma das vítimas, através do que ela ouviu durante a conversa, durante a palestra, ela teve coragem e acabou denunciando uma situação que era vivida dentro de sua casa. Sim, tivemos então um caso em que uma adolescente, através de um recado, relatou a situação de violência. Foi feito o registro, esse registro resultou numa medida protetiva e nós fizemos o acompanhamento então para essa família também. Gisele, em questões de números, você tem mais ou menos quantas vítimas vocês atendem, fazem as visitas no que é o 36º Batalhão? Sim, Rose. Esse ano, né, de 2026, até na semana passada, temos mais de 70 medidas protetivas já que recebemos. E como a própria juíza, Adriele, a doutora, falou na semana passada nas palestras, durante o ano de 2025 foram julgados em torno de 76 processos de violência doméstica. Porém, até agosto de 2026, já neste ano foram 78 casos. Então a gente vê esses números aumentarem significativamente, o que nos preocupa. Grande parte é por causa dessas campanhas de orientação e conscientização que a gente tem feito, né? Isso tem resultado em maiores números de denúncias também e demonstrando que a população, especialmente as mulheres vítimas de violência, estão buscando auxílio. Gisele, existe, logicamente, os números chamam a atenção, mas como você mesmo falava, às vezes recebendo a orientação certa, a mulher consegue buscar ajuda, sair de uma situação de violência, uma situação difícil para ela. E justamente através dessas palestras e conversas, muitas acabam se identificando com situações, porque muito se fala na violência doméstica como uma violência física, mas não é somente essa.
Sim, Rose, a gente sempre nessas conversas que a gente faz com as mulheres, a gente procura alertá-las que a violência física é apenas um dos tipos da violência, de todas as violências que a Lei Maria da Penha prevê, é apenas um tipo, né? Existe então a violência psicológica, existe a violência moral, patrimonial, sexual e também é bem atual a violência vicária ou vicaricídio, quando há a morte de um ente querido, principalmente dos filhos dessa mulher, e que tem ocorrido com frequência, Rose, números de que esses pais, esses padrastos, esses homens, enfim, para atingir a mulher, acabam matando os próprios filhos. E isso, então, foi agora crescido como um tipo de violência, a violência vicária. Então, são 6 tipos de violência dentro da Lei Maria da Penha. E todas elas vocês fazem esse acompanhamento, fazem essas visitas e acompanham essas mulheres. E, Gisele, eu queria que você deixasse uma orientação para aquela mulher que se sente vítima de alguma maneira, que ela possa talvez buscar uma orientação maior, não necessariamente fazer a denúncia, mas sim buscar saber e se sentir mais acolhida talvez dentro de sua situação. Sim, então, como o nosso programa, o Rede Catarina, ele é um programa de acolhimento, também de fiscalização e atendimento dessas mulheres, a gente se coloca à disposição para tirar dúvidas, né, Rose? Essas mulheres que eventualmente estejam passando por uma situação de violência, não sabem por onde começar, não sabem como denunciar, venham até o batalhão, conversem conosco, a gente faz todas as orientações. Se precisar registrar um boletim, a gente vai fazer esse registro, vai solicitar uma medida protetiva e vai fazer o acompanhamento depois.